Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar... O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar produção textual. É isso mesmo. Eu, professora Márcia Ramos Martins, com a nossa língua portuguesa. Aqui a produção de texto será texto de divulgação científica, né? Vai falar da estrutura do texto de divulgação científica e mostrarei também alguns textos variados para análise, ok? Vamos conhecer a nossa habilidade da aula. Está dizendo o seguinte, na habilidade 1, utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a entender as múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Ok? Ok. Como sempre, a gente vai começar como? Com o texto atual. É um texto bem bacana que vai falar sobre a alimentação saudável. Vamos lá. Uma alimentação saudável, diferentemente do que muitos pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor. Uma alimentação saudável é aquela que garante, principalmente, que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. Não é novidade que a alimentação inadequada está relacionada com uma série de doenças, não é mesmo? Entre os principais problemas de saúde relacionados com uma má alimentação estão a obesidade, o diabetes, a hipertensão e até mesmo alguns tipos de cânceres. Não podemos nos esquecer ainda que uma alimentação deficiente causa desnutrição. Todos esses problemas são graves e podem levar um indivíduo à morte. Portanto, uma alimentação saudável é sinônimo de saúde. Também pode ser um tema também que pode constar na redação, tá? Então, você vai treinando aí. Esse texto foi tirado do bem-estar do mundo da educação. Alimentação saudável. Começando aqui, amados. Olha que eu trouxe aqui. Essa imagem tem tudo a ver, né? Se a gente for analisar essa imagem aqui, pensa bem comigo, ó. Eu tenho uma lupa, uma interrogação e vários aí, ó, folhas com escrito, né? Com escrituras. Não dá para ver. O que você vê? Quando você vê uma lupa, opa, algo vai ser pesquisado, né? Quem usa lupa é um detetive, mas aqui é uma questão do pesquisador. Vamos pegar assim, né? Vamos ver aí a fundo. Então, aqui isso daqui tem tudo a ver com o nosso assunto, tá? O texto de divulgação científica. Leonardo da Vinci é um dos artistas mais importantes do Renascimento. Fez uma série de estudos sobre o corpo humano e deixou registro em desenhos acompanhados de textos que explicavam o funcionamento da máquina humana. Então, aqui, esse texto que você está aqui observando, ó, tem a estrutura do corpo humano e vários manuscritos, né? Então, foi pesquisado tudinho, né? Estudando, ele fazia várias anotações. Isso daqui eu posso classificar como texto de divulgação científica, tá? Então, Leonardo da Vinci também, ele fez bastantes anotações. Fora essa daqui, tem mais ainda. O texto de divulgação científica é um gênero que tem por finalidade traduzir para um público, né,
leigo, assuntos científicos ou técnicos, né? Sua linguagem deve ser mais acessível que aquela em que foram originalmente escritos. Mais outro rascunho aqui também, tá bom? Tem a parte de anatomia, né? A pessoa que é pesquisador, aí começa a fazer as anotações que devido aos estudos que estão sendo aprofundados. O artigo de divulgação científica é um mediador entre os conceitos cotidianos do leitor e os conceitos específicos da área dos pesquisadores. Olha só, sempre num texto de divulgação científica terão dados, né? Então, terão gráficos, não é mesmo? Então, olha aqui, o que eu trouxe aqui é a utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utiliza a internet. Então, para ele chegar nesse dado aqui, foi necessário um estudo, pesquisa, tá? Aí, ó, homens, 63,8%, mulheres, 65,5%, tá? Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Então, aqui, ó, pode observar que a porcentagem está maior entre os jovens de 18 e 24 anos, tá? Mas para isso sempre faz aquela pesquisa, tá? Finalidade de acesso à internet. Porcentagem dessa questão aqui, 24,2%, né? A questão de enviar e receber mensagens de texto, voz ou imagem por aplicativos diferentes de e-mail. Aí, 76,4% de assistir a vídeos, inclusive de programas e séries e filme. Olha só, conforme aqui, ó, a utilização da internet. Conversar por chamada de voz ou vídeo, 73,3%. Enviar ou receber e-mail, correio eletrônico, 69,3%. Então, para a pessoa, né, chegar a esse resultado, houve tempo de pesquisa, houve grupo, né, que foram pesquisando, comunidade e assim vai. Tá ok? Então, esse daqui também é um texto de divulgação científica, porque houve uma pesquisa, houve um aprofundamento no estudo. A linguagem utilizada no gênero, né, utiliza elementos tanto discurso jornalístico quanto científico. Fotos, ilustrações, infográficos são recursos visuais importantes para a comunicação do leitor. Aqui outro também, tá? Mais uma aqui para você ver sobre a questão do texto, como que ele pode ser. Você encontra também esse estilo aqui em revistas, né? Também a questão, detalhes, né? Quando a pessoa também vai fazer qualquer estudo, vai estudar, por exemplo, a parte da geologia lá, tudo, ele vai fazendo anotações, vai ter uns rabiscos também, tá bom? Aqui, outro dados importantes aqui, infográfico, diálogo entre a imagem e o texto, né? O infográfico, o que ele é? É um recurso que alia a imagem ao texto de modo a complementar. Às vezes você olha para a imagem e não está entendendo nada, mas aí sempre tem um texto acompanhando que vai explicando, né? Tem como função facilitar a compreensão de informações complexas ou menos familiares ao leitor. Tá? Aqui eu tenho, né, um dado. Aí o que tem aqui? Vamos começar pelo jornal, né? Jornal.
15%, né? Aqui embaixo vai ter a imagem e a quantidade. Né? A TV de assinatura, 9%. TV de merchandising, não sei nem se é assim mesmo com o nome, mas já foi. 5%. Revista, 5%. Internet, 4%. Rádio, 4%. Qual é a porcentagem maior? A TV aberta, né? O fechamento, esse daqui foi um dado, né, do IBGE de 2014. Então, para mostrar para vocês a questão aqui, amadinho, do texto de divulgação científica também faz uso de infográfico, tá bom? Que faz a questão de usar imagem e texto ao mesmo tempo. E aqui, bem pequenininho, que nem aparece, né? Mobiliário urbano, cinema e outdoor. Então, porque é tão pequena a porcentagem, né? Quer dizer que a pessoa não usa, mas é tão pequena que não apareceu. Beleza? Continuando. A veiculação de informações científicas se classifica de duas formas, né? Ela pode ser de disseminação. Quando que é disseminação? Né? Quando a informação é voltada a um público especializado, já é direcionado àquele público, tá? Tem um público específico. E de divulgação, quando voltado ao público em geral. Os jornalistas científicos referem-se à estratégia e mecanismo para a veiculação de fatos voltados à ciência e à tecnologia, tá bom? Aqui também eu trouxe os exemplos da questão de textos de divulgação científica, tá bom? Bem contando a historinha, bem fácil, a imagem aqui não dá boa para ler, mas só para você ver. Sempre tem uma imagem e a informação, tá? Outra aqui. Jornalista versus cientistas. Também, o jornalista faz textos de divulgação científica. Por que ele faz? Porque ele faz, para ele falar de um assunto, ele tem que colher dados, né? Vai atrás, né? Para ter, tem lauda, vamos descobrir o que a gente vai falar dessa lauda. Vamos lá, pesquisar. Então, aqui, um exemplo na tira, né? Aí tem o seguinte: 3, 2, 1, com a doutora Anne Momento, de Copos. Aí vem o seguinte: ei, esse não é meu nome, mas o deste equipamento, que é o anemômetro de Copos, para medir a velocidade do vento. Aí, eu e minha mania de complicar as coisas para falar com os cientistas. Então, amadinho, então tem que ter muito cuidado, tá bom? Vamos ver o que eu trouxe aqui da questão de exemplo, né? O objetivo da divulgação não é formar cientista. Vamos ver o que diz o texto. Um dos desafios enfrentados por aqueles que se dedicam a disseminar o conhecimento acadêmico por meio da imprensa é a linguagem. Jornalistas e pesquisadores desentendem-se frequentemente quando o assunto é como escrever sobre ciência. Qual o caminho a ser seguido? Sinceramente, acho que esse problema é inexistente. É óbvio que o público não especializado tem de receber a informação através de uma linguagem mais simples, sem jargão. Então, aqui eu tenho um texto do Marcelo Gleiser, né, que ele é especialista. Vamos ver o que ele conta aqui nesse trecho. Aqui ele fala o seguinte: o objetivo da divulgação não é formar cientistas. Um dos desafios enfrentados por aqueles que se dedicam a disseminar o conhecimento acadêmico por meio da imprensa é a linguagem. Jornalistas e pesquisadores desentendem-se frequentemente quando o assunto é como escrever sobre a ciência. Qual o caminho a ser seguido? Sinceramente, acho que esse problema é inexistente. É óbvio
que o público não especializado tem de receber informação através de uma linguagem simples, sem jargão. O objetivo da divulgação científica é informar as pessoas sobre ciência e não formar novos cientistas. Portanto, como em qualquer tradução, vai haver uma perda de significado, que é inevitável. Aí entra o talento do divulgador e o seu conhecimento. E ainda assim, preservar o essencial da mensagem. Então, isso daqui é um depoimento do especialista, tá certo? Vamos ver quais são as características do texto, né? De divulgação científica, né? E como que ele vai ser utilizado? E por quem, né? É muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, resenha, dentre outros. Com uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Isso quer dizer, né, ele vai ser marcado, né, pelo verbo na terceira pessoa, tá? De acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade. Então, uma linguagem objetiva, tá? Clara, para passar a informação. Quanto mais clara for, melhor o entendimento. É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicado ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Possui uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, são divulgados conhecimentos diversos, baseados em experimentos, em estudos de caso e dentre outros. Então, não adianta você ver uma coisa, nem se não pesquisar, tem que pesquisar em várias fontes, tá? Para poder falar, para poder escrever, entendeu? Quantos mais dados foram escolhidos, melhor, tá certo? Para poder fazer a divulgação, tá certo? Aqui eu tenho também o suporte mais utilizado para a divulgação desse tipo de texto, né? Onde que eu vou encontrar os textos de divulgação científica? Em revistas, jornais, né? Livros, plataforma e televisão e internet. Então, aqui sempre vai ter um artigo de divulgação. Quando você vê aquele lá de dados, né? Dados estatísticos, pode ter certeza que é um artigo de divulgação científica. Outros modelos, né, da questão de estrutura de divulgação científica, onde ocorre, né? Aqui tem o modelo do TCC, né? Que é a tese de conclusão de curso, tá? Para completar um curso numa universidade do Brasil, a maior parte delas exige um trabalho final do aluno, que é a monografia ou trabalho de conclusão de curso, tá? Tem o intuito de prepará-lo no mundo da pesquisa, bem como de testar seus conhecimentos e capacidade de relacionar diversos autores que foram explorados durante o curso. O TCC. Outra aqui, ó. Todos entenderam os critérios para a escolha do tema do TCC? Aí o aluno lá que não prestou atenção durante o curso todinho pergunta assim, professor, o que é um TCC? Olha, pode olhar lá na imagem, ali no quadro, que ele já está explicando tudinho, né? Mas mesmo assim ocorre aquela dúvida, né? E qual é a estrutura, né, de um texto dissertativo, né, de um artigo científico, um artigo de opinião? Como que vai? Vai ter introdução? Vai. Vai ter desenvolvimento? Vai. Vai ter conclusão? Sim. Porque ele não pesquisou?
né? Ele não coletou vários dados, então dali ele já tira a sua própria conclusão, tá bom? Aqui tem a estrutura para você visualizar melhor, né? A estrutura textual: introdução, desenvolvimento e conclusão. Os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida, mas só que você vai lá, você vai escrever e você vai colocar os seus dados, tá? Eles, né, dependem do tema abordado. De quê? Do emissor, o autor do texto, do público ao qual ele está destinado, ou seja, os receptores, e do suporte que será divulgado. Como? Qual o suporte? Jornal, revista, televisão, internet, não tem problema, tá bom? Só presta atenção, qual é o público que ele quer atingir. As monografias, né, as dissertações, teses, seguem algumas regras de produção. Vamos lá, vamos conhecer quais são as regras que devem ser seguidas, né? Você sabe, monografia é o final, é a sua pesquisa. Você fica numa faculdade de 5 a 7 anos, ou então de 4 a 7 anos, você ali no quarto período já tem que saber qual é a fonte, qual o lado que eu vou seguir, né? Qual o caminho. Aí você vai fazendo a sua pesquisa, vai lendo os livros conforme o que você escolher, tá? Na capa do texto científico aparecem as informações básicas referentes ao trabalho, desenvolvido como um título, o nome do escritor, o grupo e da instituição, tá? Sumário. No sumário serão apresentados os títulos de cada capítulo do texto, em qual página cada um se encontra. Dedicatória e agradecimento. Alguns trabalhos têm uma página específica para cada um, onde o pesquisador apresenta as pessoas ou instituições que foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. Logo em seguida, vai ter aqui, eu vou mostrar para vocês detalhado, tá? Resumo. Em alguns trabalhos científicos são solicitados os resumos, né? Vai ter em inglês e também esse resumo já fala, o nome diz tudo, uma breve apresentação, tá? Geralmente com limite de palavras, em que o pesquisador vai expor a ideia central da sua pesquisa, conhecida como palavras-chave, né? E aqui, palavra-chave. Geralmente abaixo do resumo, né? São incluídas algumas palavras-chave, ou seja, termos essenciais e pontuais para o desenvolvimento da pesquisa. Epígrafe. Nos trabalhos científicos é comum encontrar uma epígrafe, ou seja, uma frase ou um parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido num texto. A introdução. Parte, né, que você já sabe, extremamente importante do trabalho, onde deverão aparecer as principais ideias, né, tese e conceitos que serão desenvolvidos no texto. Desenvolvimento, chamado de antítese, nessa parte serão abordados todos os conceitos possíveis e autores e referências utilizadas. Possui fontes, presença de argumentação e contra-argumentação, com presença de comparações, citações de autores, dados estatísticos. Conclusão, há um arremate de tudo que foi exposto, sendo que uma nova ideia geralmente é apontada referente ao que foi apresentado no trabalho. E também vai ter lá a referência bibliográfica, né? Que é o quê? Né? Reúne as referências bibliográficas, né? Webgrafia, utilizado para o desenvolvimento da pesquisa. Essa parte deverá estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que é isso? A ABNT. Junto às referências está o glossário, apêndice e anexo com as tabelas, gráficos,
quadros, ilustrações, lista de símbolos, abreviaturas e siglas que foram utilizadas no texto. Tá bom? Para fixar, o que eu trouxe aqui? Com base em estudos mais aprofundados, fruto de pesquisas e experimentos, de uma dedicação exclusiva por parte de quem escreve o ramo da ciência, resolve, sem nenhuma dúvida, contribuir para o avanço dela de uma forma geral, contribuindo para o bem da população concebida como um todo. Aqui, um artigo que eu trouxe também, de artigo científico, né? Qual o tema? Obesidade infantil pode dobrar os riscos da morte antes dos 50, diz o estudo. Então, se é um estudo, né, é um artigo científico, né? É um texto de divulgação científica. Vamos ver o que ele traz, para mostrar para vocês. A obesidade infantil mais do que dobra os riscos de morte antes dos 55 anos de idade. Segundo o estudo publicado no New England Journal of Medicine, acompanhando em longo prazo quase 5.000 crianças nascidas em 1945 e 1984, os pesquisadores notaram que 1/4 dos voluntários que apresentava maior índice de massa corporal, que é IMC, tinha 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55, do que o grupo de menor de IMC, né, de índice de massa corporal. Entre essas causas, os especialistas consideraram doença hepática alcoólica, doença cardiovascular, infecções, câncer, diabetes, overdose de droga. Então, aqui, só pelos dados que tem aqui, aí, você já sabe que já é um artigo, né, científico, porque houve uma pesquisa, né? Olha só, entre o ano de 1945, e 1984, tá certo? Sobre a questão da obesidade infantil, tá? Para isso foram anos de estudo. O ponto principal é que a obesidade em criança é uma série, né? É um sério problema que precisa ser abordado seriamente. É um sério problema que precisa ser abordado seriamente. Ressaltou o pesquisador, olha só, William, né? Do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará excesso de morte prematura, completou o especialista. Então, nesse estudo, ele já vem analisando algumas pessoas, um grupo, o que acontecia? As pessoas, né, chegavam ao óbito antes do 55. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para o diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel neste sentido. As taxas de morte foram de 73% maiores entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam a pressão alta. Então, fique de olho, essa questão das coletas de dados aqui sempre tem, né, para comprovar a questão do artigo científico. Em nota, uma imprensa, o pediatra Mark Jacobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas. Ele nos dá mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescentes em longo prazo. E seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças. É uma abordagem no estilo de vida daquelas que apresentam obesas. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar
o chamado 5.210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercício, nenhuma ou pouquíssima bebida açucarada, ou seja, 5, 2, 1, 0, na verdade. Ao estabelecermos familiares com o texto em questão, podemos comprovar anteriormente, sendo uma construção de um texto científico, né? Esse texto foi foi extraído do Clique Saúde, feito pela Vânia Duarte, graduada em letras. Então, o que a gente pode observar, então, amados, para vocês, né, fixar essa questão de texto de divulgação científica. Sempre vai ter dados, né, e vai ser uma pesquisa aprofundada, tá certo? Em vários livros, com vários autores, opinião de várias pessoas. Então, isso é um texto de divulgação científica. Onde que eu posso encontrar? Posso encontrar em revistas, tá bom? Em panfletos, né? Às vezes a pesquisa é pequenininha, mas não importa, vai estar lá o dado, vai ter também, pode também ter imagem. Belezinha? Então, como você pode observar, né? Aqui esse texto, né, é da Vânia Duarte, que é um artigo científico, né? Ela é graduada em letras e ela fez esse artigo. Você pode observar que lá tinha dados, né, para comprovar a pesquisa, tá certo? Então, meus amores, onde que eu vou encontrar esses textos de divulgação científica? Você pode encontrar em revista, na internet, tá certo? Aí é só ler e fazer aquela comparação, que alguns vão ser chatinhos, outros não, vai ser uma linguagem mais simples, mais simplificada, mais objetiva, porque o objetivo desse texto é passar informação, tá? Às vezes você não, só com os gráficos você não entende, mas às vezes tem uma imagem e facilita o entendimento, tá certo? E aqui termina a nossa aula de texto de divulgação científica. Daqui a pouco retorno com a nossa revisão.